segunda parte do nosso Evangelho no Lar, o estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo breve, apresentação do budismo. Nós vamos dar continuidade ao tópico remédio para dukkha, né? Lembrando que dukkha é aquela palavra sânscrita que é traduzida para o português como sofrimento, mas que na verdade representa essa dualidade da nossa vida humana, onde alegria e sofrimento andam sempre juntas, né? Porque todas as coisas que nos acontecem, elas sempre trazem, mesmo quando trazem alegria, acabam trazendo algum grau ou de aflição ou de preocupação, um menor ou maior, mas sempre trazem, né? E aqui nós vamos seguir nessa parte, onde o Lama diz assim: temos um processo infindável de vida, nascimento, decrepitude, morte e vida, né? Então ele está falando sobre renascimento, né? Reencarnação. Todos os aspectos do budismo são propostos como remédios para essa prisão, para essa doença, né? É por causa dela que surgiu o budismo. Observando de forma ampla o sentido de dukkha, percebemos que o Buda estudou a doença detalhadamente e descobriu uma natureza que está além de toda essa complicação. Assim, segundo narra a tradição budista, quando o Buda se iluminou, o que ele viu foi exatamente isso, né? Ele conseguiu ver que a nossa forma mundana de buscar a felicidade, e é interessante isso porque nós estamos estudando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, servir a Mamon é essa forma mundana de buscar a felicidade, ela só leva ou a complicações ou a situações que são insatisfatórias, porque são transitórias, né? Quando Jesus diz assim, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras hão de ficar, ele está querendo também chamar nossa atenção para isso, né? Porque as palavras dele, elas dizem respeito a essa natureza que o Lama menciona aqui, que é a nossa essência mais íntima, a nossa centelha luminosa e que está para além de nascimento e morte, né? Porque a gente nasce no mundo, tem esse corpo, estamos aqui, né, usando nossos sentidos físicos e ela está presente. A gente desencarna, vai para o mundo invisível e ela segue presente. A gente está ali passando pelo momento da desencarnação, que é a transição entre o mundo material e o mundo espiritual, e ela está presente. E a gente passa pelo processo da reencarnação, que é a transição do mundo invisível para o mundo corpóreo, e ela está presente. Então, o Buda, quando ele se iluminou, ele percebeu assim, tem algo em nós estável, né? E que é algo que, quando nós nos conectamos com ele, com essa natureza, a nossa mente, ela começa a não oscilar mais, ela não fica entre momentos de alegria e tristeza, ela vive numa equanimidade plena, assim, todas as situações passam a ser situações que têm algum brilho, né? Eu cito muito aqui o exemplo de Jesus, né? Quando ele, lá na cruz, dá o último suspiro, e no último suspiro, ainda os olhos dele brilham de alegria. Por que eu digo de alegria? Porque ele diz, obrigado meu Pai, porque tudo está consumado. Ele está feliz, porque ele cumpriu a sua missão, né? A crucificação, toda aquela humilhação, tudo aquilo que ele passou, não representou nada, né? Diante dessa alegria de ter deixado um legado para a humanidade. Porque essa é uma característica dos seres iluminados, e foi isso que o Buda atingiu nesse momento aqui em que o Lama está falando, né? Quando ele atingiu a iluminação, ele atingiu essa conexão e essa característica, que é o quê? É a alegria de servir ao próximo. Então, o ser iluminado, ele se alegra com o serviço que ele presta ao próximo. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, estava dando tudo errado, aparentemente, né? Porque estavam todos ali o achincalhando, né? O maltratando, o chicoteando, etc, 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 né? Mas aí a outra qualidade do ser iluminado, ele tem aquilo que é chamado a onisciência, né? Ele vê o futuro, ele vê para onde vai caminhar toda aquela obra que ele está construindo, né? Ele estava construindo para aquelas pessoas, para aqueles espíritos. Naquele momento, aqueles espíritos não estavam compreendendo, mas ele sabia que eles compreenderiam, e ele já antevia, né, essa compreensão. Tanto é que no Pai Nosso ele diz,
venha o teu reino, né? Venha esse reino de felicidade. Ele sabia que esse reino ia vir, né? Esse reino que muitos discípulos não compreenderam. Os discípulos acharam que ele ia governar como um governante comum, né? Ele ia chegar ali, libertar o povo judeu, tomar o poder dos romanos e sentar no trono, tirar Pilatos, tirar Herodes, né? E agora é Jesus. Não, mas não era esse o reino que ele estava falando. O reino é esse reino divino dentro de nós, que ele apontou desde o começo. O reino divino está dentro de vós. E está dentro de nós como? Porque é essa natureza. Ela já está aqui presente, esse potencial já está aqui em nós, esse potencial de felicidade infinita, independente das circunstâncias. Isso é que é o mais importante, porque não depende das circunstâncias. Essa natureza, como ela é muito compassiva e está voltado e tem essa característica da alegria altruísta, ela se alegra com a alegria de todas as pessoas, né? E como ela é paciente, ela não se entristece pelo fato de as coisas não estarem dando certo agora, porque ela sabe que seguindo aquele caminho, né, como era o caso de Jesus, daqueles ensinamentos, ele sabia onde aquilo ia chegar. Era uma questão de tempo. E a paciência, ela sabe usar o tempo a seu favor, né? Então, por isso que esses seres estão sempre alegres, né? Porque eles não se impacientam, né? Eles não, por não se impacientarem, eles não perdem a sua paz mental. Porque o que nos entristece, né, é quando a gente não fica em paz, né? Vocês já repararam que muitas vezes eu já tive a experiência de passar por 2 cirurgias, né? E foram 2 momentos em que, por motivos que eu até desconheço, a minha mente estava em paz. Eu estava assim, bom, eu estou doente, né? Estou aqui no hospital, as coisas não estão mais no meu controle mesmo, né? E nas 2 eu senti bastante dor e tudo, mas havia um sentimento de bem-aventurança por esse estado mental de paz que muitas vezes no dia a dia eu não tenho. Porque no dia a dia, como eu estou bom, estou com saúde, eu tenho que resolver isso, eu tenho que não sei o quê. Naquele momento, eu sabia que tinha muitas coisas que tinham ficado para trás, né? Principalmente na última cirurgia que eu passei agora no ano passado. Mas, assim, eu sabia que tinha isso, mas eu não podia fazer nada. Então, quando eu abri mão desse controle, né, de querer que as coisas, né, estivessem funcionando de acordo com a minha organização, aquilo me trouxe um sentimento de profunda paz. E aí as dores físicas estão ali presentes, mas essa felicidade interior, ela não é alterada. Agora, qual é o problema? A gente sai é meu caso, sair do hospital, pronto, né? A mente, opa, assumimos o controle de novo, pronto. Então, iluminar significa conseguir manter esse estado, né? Esse estado assim, eu não estou no controle de nada, mas eu estou fazendo o meu melhor, né? E isso é uma lição não muito fácil de aprender, né? E aí o Lama segue dizendo, né? Podemos ter uma noção disso, quer dizer, do que é essa nossa natureza, essa nossa essência, da seguinte forma: reconhecemos que fomos bebês, criancinhas, crianças maiores, adolescentes, adultos, e em cada etapa é como se houvesse toda uma visão do mundo correspondente. Temos uma identidade, olhamos com estranheza as vidas que os outros levam. Do nosso ponto de vista, nunca entendemos completamente o que os outros fazem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente, mesmo nessa nossa vida humana, a gente passa por várias fases. Cada fase dessa tem uma identidade diferente, né? Então, quando a gente, por exemplo, é adolescente ou pré-adolescente, a gente muitas vezes não compreende o que os adultos estão fazendo, né? E depois, o pior ainda, a gente se torna adulto e deixa de compreender os adolescentes que a gente já foi também, né? A gente esquece que foi, né? Então, o Lama está mostrando isso pelo seguinte, para mostrar que nós temos dentro de nós essa natureza livre que pode assumir várias identidades e assume inclusive numa mesma encarnação. Não é que tem que morrer para renascer com outra, né, com outra identidade. Mas é que, embora, por exemplo, eu tenha vivido sempre com esse nome, Benício, a minha vida inteira, mas o Benício que tem hoje não é o mesmo que tinha 13 anos. Muito menos o que tinha 20, ou que tinha 30, ou que tinha 40. É outro agora, com outra visão de mundo, com outras opiniões, né? Com outras atitudes, com outra forma de agir, né? Todos nós passamos por isso. Então, a gente morre várias vezes na nossa própria vida, né? Agora, o que falta em nós é esse olhar de sabedoria para aprender com isso, né? Para aprender que nós não somos nenhuma dessas identidades, né? A gente manifesta, mas são coisas que depois passam e mudam. Se a gente aprendesse com essas passagens, quando chegasse a nossa morte, a gente ia morrer tranquilo. Não ia haver esse pavor da morte, né? Que todos nós temos. Claro que todos nós temos, né? Porque a gente ainda não conseguiu perceber isso, né?
Hoje, por exemplo, nós não fazemos a mínima ideia de quem nós fomos em vidas anteriores. Aquela identidade, inclusive com aquele nome, com aquela história, com aquele lugar onde nasceu, ou talvez falássemos outra língua, nem sabemos quem eram nossos pais, qual era a nossa história, né? Aquilo morre. Agora, o que fica? O que a gente leva para outra vida? Não é a identidade, porque não é assim, Emmanuel vai morrer e vai reencarnar, não, né? Emmanuel a personalidade, a identidade encerra, acabou. O que a gente leva é o nosso karma, né? Ou seja, características, marcas mentais, positivas e negativas, né? Por isso que esse capítulo que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem serve a Mamon, quem serve a matéria, vai angariar bens, fama, elogios que não vão ser levados. Encerrou a vida, acabou, né? Os bens ficam no túmulo. Inclusive, eles costumam dizer, até os mestres, né? A própria família, ela vai com a gente até o túmulo, vai até no nosso enterro. Dali para frente não vai mais. Dali nós só vamos com os nossos méritos que nós tivermos adquiridos, né? Agora, o que é interessante é que mesmo a gente percebendo, eu estava olhando outro dia, agora, essa semana, uma foto minha no colo do meu pai quando eu tinha uns 4, 5 meses, né? E eu olho, eu não me reconheço mais naquela foto, né? Eu até falei com o André, falei assim, mas nem a fisionomia assim eu não acho mais parecida. Porque é tanto tempo, é tão diferente, as transformações foram tantas, né? Mas, entretanto, existe alguma coisa em mim que une essas contas, né? Que une esses fios. Eu sei que eu passei por todas essas fases, né? Essa é lógico que eu não me lembro, porque eu era muito pequenininho. Mas outras fases da minha vida, assim como vocês, a gente se lembra, né? Só que são lembranças, acabou, né? Mas existe algo que tem consciência de todo esse processo e que sempre esteve ali presente e que continua presente. Esse é o nosso espírito, essa é a nossa essência. E essa essência, se nós despertarmos para ela, nós vamos ter na nossa vida a felicidade genuína, a felicidade absolutamente inabalável, né? E o Lama segue dizendo: lembro-me da minha adolescência, eu olhava para as outras pessoas e achava que suas vidas muito estranhas. Não conseguia entender por que elas se portavam daquela forma. Via crianças sendo maltratadas e tinha uma sensação de grande vantagem por ter minha própria mãe. Quando estamos imersos em nossa forma de ver as coisas, só podemos ver de forma estranha o modo de vida dos outros, né? Isso aqui é muito claro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, é como eu falei, a gente cresce, a gente foi adolescente, mas depois a gente passa a ter dificuldade que os outros são adolescentes como nós fomos e estão tendo algumas reações como nós tivemos, mas às vezes a gente não tem aquela compreensão de por que aquelas coisas estão acontecendo, né? É como se a gente tivesse apagado aquilo da nossa memória. E é isso que a gente precisa exercitar muito do ponto de vista espiritual, a habilidade de entrar na mente do outro, né? De saber, né? Por que ele opera daquela forma, porque é só a única forma da gente poder ajudar. Não tem como a gente, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou ajudar me colocando no lugar dele. Não, porque se eu me colocar no lugar dele, ele não é igual a mim, né? Ele não vai aprender pelo mesmo caminho que eu aprendi, né? Ele pode ser até parecido comigo, mas nunca é igual, né? Então a gente tem que desenvolver essa habilidade também. E aí o Lama segue dizendo: então percebemos que nossas visões anteriores eram visões particulares. Ao examinarmos as várias fases de nossa vida, percebemos que as várias visões são perfeitas enquanto acontecem, mas não são de forma alguma estáveis nem permanentes. Por que ele está dizendo que elas são perfeitas enquanto elas acontecem? Porque é o que nós temos. Então hoje, por exemplo, às vezes a gente diz assim, olha, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Aí nós dizemos assim, mas eu não sou Jesus. Nós não somos, eu sei que nós não somos, né? Todos nós sabemos que não somos. Mas nós temos que procurar emular, imitar, porque através dessa prática é que nós vamos passar a ter as características que ele tinha e que nós também temos, né? Ele, quando disse o reino de Deus está dentro de vós, ele não diz só isso. Quando ele fala para os seus discípulos, vós podeis fazer todas as coisas que eu faço e muito mais, né? Porque o potencial é infinito. Então nós temos que acreditar nisso, mas esse acreditar não é um acreditar simplesmente de ter uma fé passiva, mas é um acreditar de quem se exercita para fazer. Então, por exemplo, não sentir raiva, isso é muito difícil, não tem como. Se alguém fizer tal coisa, eu vou citar, mas vamos exercitar, vamos acreditar que a gente pode exercitar. É nesse sentido. Porque também, se eu não fizer exercício nenhum, qual é o resultado que eu vou obter? Eu gosto muito daquela frase, né, que diz que a insanidade
definição, melhor definição de insanidade é você querer obter resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa. Então, a proposta do Evangelho é justamente, vamos fazer de forma diferente para que a gente a cada dia avance no sentido de um dia termos uma mente desperta e iluminada como a de Jesus. Por isso que ele veio ao mundo. Porque senão a vinda dele ao mundo teria sido em vão, não é isso? Se não fosse para a gente praticar, para que seria? Né? Isso ele não pode fazer por nós. O que ele podia fazer por nós, ele fez. Que é deixar um exemplo, é deixar um modelo, é deixar um caminho, né? É deixar um mapa. Agora, quem tem que fazer a viagem somos nós. Pegar o mapa e dizer, agora eu vou viajar, eu vou caminhar. Né? E aí o Lama segue dizendo assim, quando as circunstâncias mudam, pode surgir uma pergunta, o que permaneceu ao deixarmos de ser crianças e nos tornarmos adultos? O que permanece é um misterioso brilho interno. Então agora ele está falando disso, né? A gente deixa de ser criança, a gente deixa de ser adolescente, a gente deixa de ser adulto, mas alguma coisa permanece. Alguma consciência de que eu fui tudo aquilo e agora sou uma coisa diferente. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é aí que está a essência do nosso ser. Essa coisa que permeia. Eu gosto muito dessa figura do colar, né? O colar tem as contas, né? Mas tem um fio que liga as contas. Né? Esse fio de consciência que liga todas essas contas, todas essas identidades. É para isso que a gente tem que prestar atenção. O Buda usou o exemplo de uma criança, do adolescente e do adulto. Ele apontou essa essência que vai transitando de um para o outro e essa capacidade de discriminar como a qualidade que está mais próxima daquilo que permanece. Essa consciência que lembra, né, que foi tudo isso, ela é o que nós temos hoje como o melhor modelo daquilo que permanece apesar das mudanças. Né? E se a gente conseguir desenvolver essa consciência, aí nós vamos começar a desenvolver uma percepção de que ela permanece não apenas nessa vida, mas através das inúmeras vidas. Seres mais desenvolvidos no caminho espiritual, eles conseguem lembrar de vidas passadas. Eles não se identificam mais com aquelas vidas, mas eles lembram daquilo. Dizem que quando o Buda se iluminou, ele lembrou de 500 vidas para trás. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque ele passou a ter uma mente mais penetrante. A nossa mente é muito superficial. A gente só consegue ver a superfície, né? Isso que está acontecendo agora, né? No imediato. Mas nós temos uma longa história de incontáveis vidas, né? Agora, esse arquivo está disponível para nós, né? Só que nós precisamos criar uma mente capaz, né, de acessar, não é nem de lembrar, mas de acessar, né, esses registros. Bom, e ele segue dizendo, se quisermos ver o que é o budismo de fato a partir desse processo, não devemos pensar em épocas, pois a experiência de dukkha não está limitada pelo tempo. O Buda histórico, o Buda Shakyamuni, não foi o primeiro Buda. Conforme seu relato, ele serviu a incontáveis Budas no passado e deles ouviu instruções. Ou seja, no próprio livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que ele chama de mensageiros de Jesus, né? Jesus é o governador do planeta, e ele enviou ao planeta vários seres, né? Buda, inclusive, é citado no livro A Caminho da Luz, né? Mas Krishna, Zoroastro, né? Vários outros seres que vieram trazer ensinamentos para a humanidade, né? Então, tanto no budismo quanto no espiritismo não existe essa disputa por uma exclusividade, eu sou a religião, né? Não, é um processo de desenvolvimento da humanidade e cada mestre vai preparando o caminho para o outro, né? Inclusive Emmanuel no livro A Caminho da Luz diz que todos esses que antecederam Jesus prepararam o caminho para que ele viesse com essa mensagem, né? Ele como governador do planeta viesse com essa mensagem, essa é a visão espírita, né? E aí o Lama segue dizendo, ao aprofundarmos o significado da palavra Buda, percebemos que os primeiros Budas surgiram quando as complicações apareceram, ou seja, os seres compassivos vêm ao mundo justamente quando os problemas estão mais graves, porque precisa, né? Como diz Jesus, é o doente que precisa de médico, né? O médico ele vai onde está o necessitado, né? Ele não vai ficar num lugar onde não tem alguém que precise dele. O budismo não é messiânico, o Buda não veio anunciar coisa nenhuma, ele veio manifestar uma liberdade que a maior parte dos seres não vê. Isso é muito interessante, né? Porque realmente no budismo não tem assim nenhum caráter messiânico, ele não fala muito assim sobre reino, né? Eu não vejo essa palavra nos ensinamentos budistas, um reino, né? Meu reino. Jesus usava essa linguagem que era uma linguagem muito apropriada para os judeus, né? Eles entendiam bem.
Mas Buda ele falava muito da liberdade. Nós precisamos nos libertar da prisão das nossas ilusões, né? E uma das nossas ilusões é essa de que nós somos essa identidade que está se manifestando aqui e agora. O Lama ele usa uma imagem muito interessante, é a imagem do lenço, sabe? Então ele fala assim, tem um lenço, aí você começa a dar nós no lenço, né? E a nossa essência é como se fosse o lenço, e os nós é como se fossem as nossas identidades. E aí, a gente, em vez de se reconhecer como o lenço, a gente passa a achar que nós somos os nós. Então, se perguntarem, quem é você, né, Benício? Eu sou o fulano que trabalhou não sei aonde, que fez não sei o que e tal. Eu me identifico com os nós, né? E nó, eu gosto da figura do nó, por quê? Porque o nó é uma coisa que prende, né? E também o nó é uma coisa que é difícil de desmanchar quando ele está muito apertado. E normalmente esses nós que a gente dá no nosso lenço, né, da nosso espírito, são bem apertados. Por isso a dificuldade de praticar os ensinamentos, porque a gente começa a se identificar. Essas pessoas, quando a gente diz assim, olha, você precisa mudar, não, eu sou desse jeito, né? Quem quiser que me aceite. São pessoas que apertaram tanto o nó que sequer veem uma possibilidade de ser diferente, né? Então são figuras que nos ajudam muito a entender essa proposta de liberdade que o Buda fala, né? É melhor um lenço sem nó, porque um lenço sem nó você pode dar o nó que você quiser. Ou então com nós que não sejam assim tão apertados, ou seja, a gente não deveria ter tanto apego àquilo que a gente manifesta, né? A gente deveria ter apreço ao que a gente manifesta, né? Olha, agora eu estou manifestando essa identidade, que ótimo, vou cuidar dela, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar, né, para que a minha vida seja o melhor possível. Mas não deveria ter um apego a ela de tal, porque eu sei que ela é passageira, então se eu me apego a algo que é passageiro, na hora que ele passar eu fico sem chão. Então, assim, o Lama segue dizendo, né? O Buda surge à medida que os Budas periodicamente aparecem e dão ensinamentos. Ou seja, a palavra Buda, ela significa desperto, né? Iluminado. Então, o que quer dizer isso? Que esses mestres surgem no mundo, como surgiu Jesus, sempre num processo de amparo a um mundo que está necessitado de esclarecimento, né? O próprio Espiritismo nos ensina que a vinda no Espiritismo são chamados mensageiros, né, de Jesus, né? A vinda desses mensageiros, ela se dá sempre de acordo com a necessidade. Por exemplo, Francisco de Assis reencarnou na Idade Média porque a igreja precisava de um impulso. A igreja se desviou do caminho do cristianismo puro, né? E aí Francisco de Assis vem para renovar o verdadeiro espírito da igreja, que é o espírito da simplicidade, né? A igreja estava mergulhada em suntuosidades, né? Estava envolvida com poder político, né? Envolvida naqueles processos da Inquisição, que eram processos cruéis e que não tinham nada a ver com o espiritismo. As próprias cruzadas, guerras em nome de Jesus, né? Interpretaram aquela passagem, eu não vim trazer a paz, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, interpretaram literalmente, né? Como se a espada fosse a espada mesmo da guerra. Então Francisco de Assis reencarna ali e para fazer com que a igreja volte à simplicidade do cristianismo primitivo, né? Então eu estou dizendo isso apenas para dizer o seguinte, que quando o Lama diz aqui que o budismo surge à medida que os Budas periodicamente aparecem e dão ensinamentos, dentro desse contexto nós podíamos dizer que Francisco de Assis, nessa linguagem, era um Buda, ou seja, era um ser que despertou a realidade da nossa essência, e que veio ao mundo no momento em que o mundo estava num período obscuro e que, sobretudo, a igreja e a mensagem de Jesus estava sendo deturpada e precisava ser revitalizada. E ele apareceu como esse revitalizador da mensagem cristã.